Fala pessoal, olha só, hoje a gente vai bater um papinho sobre atestado de capacidade técnica, sobre a soma dos atestados de capacidade técnica. Mas antes de a gente começar, vou sempre pedir aquela força para vocês, dá um clique aqui no vídeo, um gostei, compartilha esse vídeo com demais pessoas, se inscreve no canal e também, se quiser, deixa nos comentários aqui, de repente, algum tema que você queria que eu abordasse, que você tem alguma dúvida, que a gente pode, na medida do possível, ir atendendo esses pedidos, tá certo? Então, pessoal, soma de atestados de capacidade técnica. Como é que é isso? É possível, não é? Bem, vamos lá. Primeiro, o que é um atestado de capacidade técnica? Acredito que todos saibam que quando uma empresa vai participar de uma determinada licitação, ela tem que comprovar possuir experiência naquele determinado objeto. E como é que ela prova essa experiência? Por meio dos atestados de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica é o documento por excelência que faz essa prova. Mas como assim, Ronaldo? Bem, a sua empresa foi lá, executou um determinado tipo de serviço para um cliente, você vai pedir para esse cliente que ateste para você a boa execução daquele serviço. Isso é o atestado de capacidade técnica, ou seja, na próxima vez você já tem como se fosse seu currículo, aqui meu portfólio, eu já executei esse tipo de serviço, eu tenho experiência nesse tipo de serviço. E, obviamente, quanto mais atestados, quanto mais experiência você tem, melhor. Agora, então você sabe que para essa empresa participar de um determinado pregão, de uma determinada licitação, ela tem que comprovar a expertise, a experiência. Mas o que ocorre muitas das vezes? A necessidade da administração pública, às vezes, é uma necessidade muito grande. Ou seja, é um objeto de um certo vulto, que geralmente foge à complexidade média do mercado. Mas você tem experiência para aquilo. Ou seja, apesar de você nunca ter executado exatamente aquele objeto, tá, daquela monta, você já fez, de repente, objetos similares, parceladamente. Por exemplo, vamos botar o exemplo de uma obra, que é bem fácil a gente visualizar e entender. Peço perdão aqui para quem eventualmente é um engenheiro, que eu posso não usar o exemplo mais correto, não citar perfeitamente, tá, as técnicas de engenharia, mas é apenas um exemplo puramente didático. Então vamos lá, imagina minha empresa no ramo de engenharia. Então eu já fiz para um determinado cliente as fundações de uma obra. Para um outro determinado cliente, eu fiz toda a parte elétrica. Para um outro cliente, eu fiz um projeto de engenharia e arquitetura. Para um outro cliente, lá, eu fiz instalações de equipamentos de ar-condicionado. Enfim. Só que a obra ou a reforma que está sendo licitada é um objeto muito grande. Eu não tenho um único atestado que atenda toda aquela obra, todo aquele objeto. O que eu posso fazer? Eu posso somar os atestados de capacidade técnica. Então eu posso falar o seguinte, ó, nessa obra aqui, eu fiz o quê? Fundação. Nessa outra, eu fiz elétrica. Nessa outra aqui, eu fiz alvenaria. Outra, eu fiz uma terraplanagem. E você vai somando esses atestados. Tá? Note que a gente tem que ter cuidado na hora de somar. Por quê? Porque você só pode somar atestados que tenham o mesmo grau de complexidade com o objeto. Ah, como assim, Ronaldo? Eu não estou entendendo. Como é que a gente faz isso? Bem, não existe uma regra clara, tá? Isso é questão do puro bom senso. Você imagina o seguinte, a administração ela vai construir um prédio de 20 andares. Então, quem vai poder participar dessa licitação? Um cara que já conseguiu um prédio de 10, de 15, de 17 andares. Ele vai conseguir fazer. Agora, eu nunca fiz um prédio, mas eu tenho muito atestado de capacidade técnica de construção de casas populares, de 1, 2 quartos, um pavimento apenas. Eu posso participar dessa licitação para essa obra ou para essa reforma? Bem, vai depender do que você apresentar como documento. Então a pessoa vai lá e apresenta os atestados de capacidade técnica de 20 casinhas populares.
como se estivesse botando uma em cima da outra. Bem, a construção de uma casa popular detém a mesma técnica ou a mesma complexidade técnica para você construir um prédio de 20 andares? Obviamente que não. Então, nesse caso, claro, você não pode somar os atestados. O TCU admite sem problema nenhum a soma dos atestados, desde que seja por objeto compatível. Se não for compatível, não há o que se falar em soma desses atestados. Tá certo? E mais uma questão importante. A administração pública ela só pode exigir atestados compatíveis com o objeto. E o que é o compatível? A jurisprudência entende, já de forma pacífica há muito tempo, que é até 50% do objeto. Então o limite para isso, no nosso exemplo de um prédio de 20 andares, seria eu exigir que alguém comprovasse já ter construído no mínimo um prédio de 10 andares. Então quem construiu um prédio de 10 andares para a lei tem capacidade técnica para levar um prédio de 20 andares. Tá? Isso é o que a lei determina. Melhor dizendo, isso que a jurisprudência determina. Tá ok, gente? Então é isso que eu queria falar hoje com vocês aqui sobre a soma dos atestados de capacidade técnica, que resumidamente pode sim, pode fazer, mas vocês têm que observar sempre a complexidade técnica do objeto, para ver se é possível somar ou não os atestados. Tá ok, gente? Então é isso aí e até o nosso próximo vídeo.